Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Pois quando Deus chama, a palavra de Deus vai dizer: aquele que não largar pai, mãe e filho por mim não é digno de mim. A gente vai seguir a Deus, a gente vai continuar amando eles, cuidando deles, mas a gente vai seguir e fazer a vontade de Deus. E fala para Abraão: sai, vai para a terra que eu lhe mostrarei. E uma coisa interessante que me chama a atenção nessa passagem é porque Deus fala para ele: vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Deus não diz assim: sai da Bela Mais Velha e vai ali para São Cristóvão. Deus não diz: sai da Bela Mais Velha e vai ali para Meireles. Sai que eu vou te mostrar, mas para onde? E Abraão, sem questionar a Deus, Abraão sai, pega a mulher dele e sai. Isso é fé, não é para qualquer um. Ouvir o comando de Deus e seguir sem saber nem o que vai fazer é colocar o primeiro passo e crer que Deus vai colocar o chão. É dar o primeiro passo e crer que Deus vai colocar o chão. Aleluia! E perceba que naquela época não havia como hoje sinalização, não havia GPS, não havia nada para orientar Abraão para onde ir. Abraão foi guiado pelo som da voz de Deus. O GPS de Abraão foi a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, seguindo a voz de Deus, obedecendo a Deus, Abraão chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem dado credibilidade à voz de Deus? Você tem dado credibilidade à palavra de Deus? E aqui Deus fala a Abraão: vai, Deus faz a promessa: sai e vai, porque eu farei de ti uma grande nação, porque eu multiplicarei os seus descendentes. Deus faz a promessa sobre a vida de Abraão. O interessante é que Deus promete multiplicar a descendência de Abraão. E de repente Sara, sua esposa, é estéril. E Abraão já era velho. E agora como é que vai ser? Porque para multiplicar, Abraão tem que gerar. Sara dá o jeitinho dela humano, o jeitinho dela errado, e nasce Ismael. Não dá o teu jeitinho, porque Deus ele não tem compromisso com o meio com o teu jeitinho. Mas então eles continuam. E Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão chama conversando com Deus. Abraão fala para Deus que ele não tem filho. E Abraão acha que o Damasceno Eliezer que seria o seu herdeiro. Mas Deus diz não. A promessa não é ele, não. O que eu tenho para você vai sair gerado de dentro de você. O que eu tenho para você, a promessa que eu tenho, eu vou gerar ela dentro do teu ventre. E assim, se Deus se cumpre, o tempo passa e nasce Isaac. Nesse meu período, o nome de Abraão é mudado para Abraão, porque Deus ele faz uma aliança. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele nos chama, ele faz a promessa e estabelece uma aliança. Enquanto nós permanecermos debaixo da aliança, a promessa está de pé. E assim foi. Abraão permaneceu debaixo da aliança e nasce Isaac. E o interessante é que, creio eu, uma promessa era de multiplicar a descendência. Creio eu, uma promessa era de gerar. Abraão cresceu, conjecturando aqui, falando com Isaac, conversando acerca do que Deus falou, do que Deus ia fazer, de que dele seria uma grande nação, de que eles seriam abençoados. Isaac cresce e Isaac se casa com Rebeca. E observe como Deus faz. Isaac se casa com Rebeca e Deus dá novamente uma mulher estéril. Porque muitas vezes aquilo que Deus vai fazer não combina com o cenário atual, não combina com o que a gente vive. Porque Deus muitas vezes ele opera na contramão da lógica. Ele opera da forma que menos nós imaginamos. Aí como é que Deus vai multiplicar? Você vai gerar. Serão incontáveis a sua descendência e a mulher estéril. Como é esse mistério? Dá para imaginar Isaac como um homem, o nó que ficou na cabeça de Isaac? Dá para imaginar? E eu fiquei assim conjecturando. Eu falei: Senhor, como seria? Imaginei a conversa de Abraão, Isaac conversando com Abraão. Eu vou conjecturar aqui, só para vocês terem uma noção mais ou menos. Vou te dar. Irmão, pode me ajudar aqui? O irmão? Posso chamar um senhor também? 2 homens. O irmão. Vamos conjecturar aqui mais ou menos só para você entender. Quando Deus ele falou que ia fazer, mas Isaac olha, não tem como fazer. Porque a realidade é outra. Esse aqui, o irmão é Isaac. E o irmão é Abraão. Agora, dá para imaginar a conversa dos dois acerca daquilo que Deus vai fazer. Certo? Mas meu pai. Mas meu pai, como faremos? Mas meu pai, o Senhor disse que Deus iria multiplicar a nossa descendência. O Senhor disse e o Senhor prometeu que eu teria filhos. Meus filhos teriam filhos. Minha geração seria incontável. Meu filho. Meu filho. Eu não prometi não. Eu não prometi não. Eu disse não.
Eu disse não. Porque eu sou homem. Porque eu sou homem. Quem prometeu foi Deus. Foi Deus. Mas meu pai, eu não vejo como acontecer. Eu não vejo como acontecer. Não tem como acontecer. Aos olhos humanos. A minha mulher estéril. Meu filho. Descansa. Deus falou. Eu não sei como. Mas Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão. Foi mais ou menos assim. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é Deus do impossível. Porque muitas vezes Deus queria curar. Deus queria libertar o teu marido e o teu filho. Mas a cada dia que passa, tu está vendo com mais coração duro, mais endemoniado. Porque muitas vezes Deus falou que ia libertar a tua filha. Muitas vezes Deus falou que ia curar. Mas cada dia que passa, quando você vai no médico, chega um relatório dos infernos para condenar. A verdade é que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas diga para o teu irmão assim, mas Deus está trabalhando. Mas Deus está trabalhando. Irmãos. E a mão de Deus, ela não para de se levantar. Se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Ainda que você não entenda, ainda que você, irmãos, não veja caminhos. Mas Deus é Deus que abre madre. Deus é Deus que faz estéreo da filho. Deus é Deus que quando Ele quer operar na sua casa, ninguém impede. Eu vou abrir um parênteses aqui para te contar. Minha mãe teve 7 filhos. E os 7 filhos, fora da presença de Deus, minha mãe também era macumba. Essas coisas aí com meu pai. Minha avó é mantiqueira, ela só era adepta também, filha. Faz essas coisas. E a gente foi criada lá. Quando minha avó fazia caroço de 7 filhos, 7 filhos sabia que não caroço. Você não consagrado ao diabo. E aí quando foi se convertendo, eu me lembro quando eu me converti, tinha um irmão que era convertido um tempo, ficava raimundo, não tinha compromisso. E aí eu me converti e eu ia para a igreja. Lá na Pituba, eu saía de casa às 5h30 da manhã, com medo, mas eu ia, crendo que Deus ia me guardar. Pegava 2 ônibus para até chegar na linha dos Vales, do lado da orla, a um culto de 7 horas da manhã, de quinta-feira, culto de primícias. Ora pelos meus, meu irmão se converte, que Deus vai nos dar, porque a gente quer os nossos. Saia de lá e ia para lá todo dia orar pelas minhas famílias, né? Senhor converte, Senhor liberta. Eu sempre falava: quem quer o milagre estava lá no meio, o milagre era meus irmãos e família. Quem quer oração por acaso possível estava lá no meio, casa impossível e família. Quem quer oração pelos filhos estava lá no meio. Olha, irmão, você tem filho, deixa eu orar, meu irmão. Estou falando pelos filhos de minha mãe. Porque as pessoas se incomodam com tudo. Quando a gente se posiciona, você sabe que assim que vem também, Deus me guarda, eu quero minha família nos pés de Deus. Orando, jejuando, não se envolveu com droga, perdido, condenado. O outro prostituto se envolveu com mulher prostituta, a mulher apanhando em casa. O outro desordeiro, todo dia era jurado de morte, a outra era depressiva. A minha família estava um caos. E as pessoas olhavam assim, sabe, não tem mais jeito não. Eu me lembro que fizeram contação de graças. Eu levei umas irmãs lá para casa, daqui de Salvador. Nesse culto se converteram 3 da minha família, minha mãe, meu irmão e minha irmã. E aí fizeram contação de graças, depois do aniversário de minha irmã. Quando chegou lá, pediram para orar nesse culto, eu vou resumir. E eu estava ali orando pela minha família toda reunida, todos alicativos com a Deus por libertação. E você via a cara de incredulidade do povo, o cara dizendo: que minha irmã, não perca seu tempo não. Irmão, a fé é sua, quem tem que crer é você. E a gente ali orando, repreendendo, quebrando cadeias. Quando pensava que não, passamos 1 ou 2 anos, não me lembro o tempo exato. Todos, meu só no ano foi 3 de vez, só de 6 meses foram 3 de vez. Todos libertos, todos aqueles que achavam impossível, todos aqueles que achavam impossível. Os meninos estavam de tão jeito, os 3 homens e 4 mulheres. Os 3 homens estavam de um jeito, chegou uma vez que não estava mais. Já me ligar pedindo oração. Eu falei: Sayane, eu falei com minha mãe, você vai orar agora pedindo para Deus fechar a cova, mais nada. Chega, a gente cansa, mas não desiste. Mas a gente ficou assim: eu fecha a cova. Isso aqui, resumindo a história, que é uma história longa. Todos hoje, os 7 filhos da mãe nos pés do Senhor. Todos vagueando nos infernos, todos com obra, todos com ministério. E o laço se partiu e nós escapamos com vida, porque minha mãe perseverou no joelho e na oração. Foi salva para Deus e começou a se juntar com nós, todos ali perseverando, orando, jejuando. Não tem jeito se não desista. É mentira dos infernos dizendo que não tem mais saída. É mentira do diabo dizendo que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Não é coração duro que Deus não transforme. Não é coração duro que Deus não salve. Deus salva. Deus quer salvar para todo mundo. Deus tem salvação para a nossa casa. Louvado seja Deus. E então Deus abre a madre de Rebeca. E do ventre de Rebeca é gerado vida. Isaac, mas Rebeca tem filho. A outra história que eu vou te contar é de Zacarias. Deus, ele chega para o anjo, aparece o Senhor.
Lá em Lucas 1, a partir do 5. Hoje o Senhor aparece para Zacarias e avisa Zacarias que vai ter um filho. Eu vou resumir também. E Zacarias duvida do poder de Deus. Não duvide não, irmãos. Não duvide do que Deus pode fazer. Não duvide do que Deus vai fazer. E Zacarias duvidou e por isso ele ficou mudo. Ficou em silêncio. E aqui eu entendo que muitas vezes a gente tem que ficar em silêncio por causa da promessa. Deus faz a promessa. Ele duvidou, ficou mudo. A gente tem que ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque no silêncio Deus opera. Enquanto você cala diante dos homens, foi Zacarias que duvidou, mas às vezes é a pessoa que duvida. Aquilo ali que Deus vai fazer daquela ali um pastor, aquela ali missionária, vai nada, ali não. Muitas vezes é o homem que duvida. Se cala diante do homem, põe só o teu joelho no chão, que Deus vai operar. Não somente fique com a tua vida no altar, não somente não quebra a aliança, porque Deus ele faz uma promessa, eu vou dar, mas ele estabelece uma aliança. Para a promessa se cumprir, necessário que você põe sua vida no altar e permaneça debaixo da aliança, porque de qualquer jeito Deus não opera. O mundo espiritual trabalha, não precisa de legalidade. Você tem que estar se submeter à palavra de Deus. Você tem que estar alinhado com a palavra que Deus proferiu, para que tudo aquilo que Deus determinou se cumpra. Porque se você tiver de qualquer jeito, Deus não vai fazer. Não é porque Ele não quis, é porque você impediu dele fazer. Ninguém pode impedir operar de Deus. Apenas eu mesmo na minha vida posso impedir operar de Deus. Porque Deus ele não é invasor. Se eu não quiser, é um direito meu. Ele tem um livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, Deus não vai me obrigar. Mas se eu entender por amor e me submeter à vontade e à palavra de Deus, Deus transforma, Deus opera, Deus cuida, Deus liberta. Deus libertou. Hoje a gente conversando, a gente fala assim, meu Deus, a gente achava que era impossível. Era tudo reunido para cada grupo de 7 meninos. Hoje são todos reunidos com o microfone glorificando o nome do Senhor. Todos reunidos com o ministério de libertação, bombardeando os infernos e levantando pela misericórdia a obra do Senhor. E eu acho que partiu se Deus tem operado. Minha irmã hoje agradece a Deus pelos 7 filhos dela, por tudo que passamos e por tudo que Deus Ele tem feito em nosso meio, tudo que Deus tem feito e tudo que Deus ainda vai fazer. Então se cala diante do homem, suporta a ofensa e guarda o teu coração. Uma das coisas mais difíceis em nossa caminhada é guardar o coração. Porque muitas vezes vem ali a afronta, vem ali a ofensa, vem ali as pessoas que querem te botar para baixo, querem duvidar do que Deus vai fazer na tua casa, no meio dos teus, e lança uma palavra. E aquilo vem como flecha que acerta o alvo, e você fica remoendo aquilo. E aquilo vem pedindo de Deus operar na sua vida, seja liberto. Limpa o coração, vigia com as coisas que tem guardado no coração, com lixo. É tempo de nós fazermos uma limpeza, não andar no automático. Porque a palavra vai dizer que aquele que vai ver a Deus é aquele puro de mão e limpo de coração. O teu coração tem que estar limpo. Você tem que andar sem pendência, porque Deus ele vai honrar um povo justo, um povo que não anda de qualquer jeito, um povo que se posiciona segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Então permanece firme, porque Deus ele vai fazer. Ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Ele vai completar a obra que ele começou, porque a tua família está debaixo da aliança de sangue que Deus tem com você, o sangue carmesim precioso. Ainda que hoje ele rejeite a Deus, mas clame, reivindica a alma dele. Ainda onde está falando com uma amiga, bota o jeito no chão e diga, Senhor, reivindica a alma dele. Porque não é o tempo que o diabo chega diante de Deus para pedir a alma. O crente está ali reivindicando e Deus vai ouvir o crente. Porque a oração do justo pode muito em todos os efeitos. A minha sua oração pode muito mais do que a petição dos infernos. A minha sua oração, através dela, Deus neutraliza as obras do diabo na minha casa e na tua casa, na minha família e na tua família. Porque ele não vai prevalecer. Porque na nossa casa, em nome de Jesus, que prevalece é a vontade de Deus. E a última história que eu quero te contar é a de Ana. Só que com Ana aconteceu um pouco diferente de Abrão e de Zacarias. Para Abrão e Zacarias, Deus chama eles e faz uma promessa: eu vou te dar um filho. Abrão, e o anjo também disse: eu vou te dar um filho. Só que para Ana Deus não fez promessa não. Então lá em 1 Samuel, do 1 até o 20, a história de Ana. Só que para Ana, Deus pega a Ana e coloca dentro do coração dela um desejo. E implanta dentro dela um sonho. Só que observe que durante o tempo que você conhece a história que Ana passou orando, a nenhum momento Deus falou nada com Ana. Ana passou orando, suportando o silêncio de Deus. Durante anos e anos e anos, Ana regando o seu sonho, aquilo que ardia dentro dela, com lágrimas e coração no templo do Senhor, ano após anos, a ponto do sacerdote Eli não entender, já está embriagada. Muitos podem até não entender o que Deus tem contigo.
contigo, mas você precisa entender. E você precisa dar ouvido à voz de Deus. E você precisa submeter aos caminhos que Deus tem para você. Ainda que ninguém entenda, e Ana estava ali ano após ano, Senhor, Senhor, Senhor. O interessante é que Ana estava ali no processo, por um momento sem entender o propósito. Ana estava ali, Senhor, eu quero Samuel, eu quero. Sem entender qual era o propósito de Deus, sabe por quê? Porque Ana queria um filho para resolver o problema dela. Mas só que ela precisava entender o propósito de Deus. Quem sabe Ana não suportava mais a afronta ali de Penina e queria um filho, Senhor, eu preciso resolver essa afronta, resolver o problema. E ela não entendia. Mas só que Deus, ele queria gerar um filho para resolver o problema de uma nação de Israel. Ana queria um filho para mudar a sua história. Ela não entendeu o propósito de Deus. Mas Deus queria gerar um filho a Ana para transformar a história de um povo. Ana queria um filho para o seu bel prazer. Ana queria um filho para ela, para agradar o seu Deus, seu coração. Mas Deus queria um filho para transformar a história de Israel, para mudar aquele povo. Deus queria um filho para ele. E Ana, ao longo do tempo, quando ela entendeu o propósito de Deus, ela faz um voto. Pronto, eu agora entendi. Porque você tem que entender o propósito de Deus. Eu agora entendi. Tu me dá ele, eu te devolvo. Tome Samuel. E a Estéreo, quando entende o propósito, se submete ao que Deus quer. A Estéreo deu à luz a mais 5 filhos além de Samuel. Sabe por que eu te contei essas 3 histórias? De Abrão, de Zacarias e de Ana. São 3 histórias diferentes, porém eles têm algo em comum, né? A esterilidade e o impossível tem algo em comum. Algo que era impossível para ambos. E tem algo em comum. Embora as histórias sejam diferentes, todas essas 3 promessas eram